É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo. Vamos falar do Galo. Sejam bem-vindos. Os jogadores do Atlético foram a campo com o Cuca hoje e o técnico do Galo tem a missão de definir aqueles atletas que estão mais indicados pela fisiologia para não terem todos os minutos do jogo contra o Red Bull Bragantino. 13º colocado, chave virada, é o Campeonato Brasileiro de volta para o Galo, que tem 20 pontos em 15 jogos. O Atlético teve envolvido no play-off da Sul-Americana, teve partidas contra o Sport e Fortaleza adiadas, então tá com o Campeonato Brasileiro meio embolado, meio engasgado, né? O Atlético, neste momento, devendo 2 partidas, ele tem a possibilidade de subir na tabela e, quem sabe, voltar a vencer dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, não é um dos melhores mandantes. Está apenas na 13ª campanha entre os times que jogam em casa no Campeonato Brasileiro. O Atlético, nessa condição, fez 6 partidas, teve 3 vitórias e 3 empates, 12 pontos somados quando joga na Arena MRV. E vai jogar contra um visitante indigesto, viu, Thiago? O Red Bull Bragantino, que é o 5º colocado, hoje está ali no G5 no Campeonato Brasileiro da Série A, tem 8 partidas e 4 vitórias. Apesar de 3 derrotas fora de casa, mas é um time que empatou uma partida jogando longe dos seus domínios, 13 pontos somados pelo Red Bull Bragantino quando joga fora de casa. Vamos falar de time, né? O Atlético não vai ter o Dudu, ele segue suspenso. Aconteceu o efeito suspensivo especialmente para a Copa do Brasil. Na última quinta-feira o Atlético venceu o Flamengo por 1-0 fora de casa. Dudu ficou no banco de reservas. A tendência é que o Atlético tenha alguns jogadores preservados e aí o Cuca precisa observar aqueles de maior minutagem nas últimas partidas e que são mais indicados para o descanso pela fisiologia. Vamos falar da lateral direita, por exemplo, Thiago. O Cuca usou nos jogos contra o Flamengo, Brasileiro e Copa do Brasil, o Saravia, né? Só que ele saiu do jogo no Maracanã no fim de semana sentindo. Então existe uma possibilidade aí de o Natanael retornar. O Atlético, no fim de semana passado, quando perdeu para o Flamengo lá no Rio, usou o Igor Rabelo ao invés do Lianco. O Lianco estava cumprindo suspensão, então é um jogador que está um pouco mais descansado. Não acontece, por exemplo, com o Gustavo Scarpa e o Júnior Alonso, que estão nessa sequência maior de partidas. Será que pode preservar o Hulk nesse momento? Seria um momento interessante para, de repente, dar um descanso, um respiro para o Rony, que tem também sido sistematicamente titular? Por outro lado, o Coelho, o autor do gol na Copa do Brasil, o herói do jogo na quinta-feira, argentino, voltou de lesão recentemente, fez a partida como titular, mas não tem sido, né, não está numa sequência tão grande de jogos como aqueles outros atletas. Fato é que o Atlético espera para amanhã, na Arena MRV, um clima totalmente diferente. Se na última partida contra o Bucaramanga, quando jogou em casa, o clima era de protesto, era um clima, né, muito fixado nas cobranças dos jogadores por salários atrasados, pendências, da torcida em meio a toda essa confusão, agora o clima é de confiança depois de um vestiário um pouco reequilibrado depois do jogo contra o Flamengo, inclusive com vídeos, né, que circulam pelas redes sociais, até emocionantes, do discurso que o Hulk fez. O Atlético publicou nos bastidores, né, da Galo TV, o Hulk falando para o Cuca e para os jogadores também, né, que se fecham neste clima de recuperação, principalmente do ambiente bom, né, que se perdeu nas últimas semanas no Atlético por conta dessas circunstâncias de atrasos todas. Bom, 9 mil ingressos vendidos, ainda não é uma venda muito alta para amanhã. Ingressos para os sócios Galo na Veia a partir de R$ 27,00. E o primeiro jogo, Thiago, com o credenciamento através da biometria facial em 100% para a torcida que comprar os ingressos, tá? Todas as catracas já com o credenciamento, com a biometria facial ativa, inclusive plantões que aconteceu nessa sexta, tá acontecendo hoje, viu, galera? Você que tá aí com problema com a biometria facial, tem a possibilidade de ir à Arena MRV. Existe 2 pontos de atendimento na esplanada da Arena para que o torcedor possa fazer o seu cadastramento ou evitar qualquer tipo de problema. De todo modo, leve amanhã, você que comprou o ingresso, você que pretende ir ao jogo, o Super App do Galo com o ingresso lá no aplicativo. Você também vai conseguir entrar. Com sinal eletrônico marcando meio-dia e 15, campanha do All Black, né, Thiago? O Atlético amanhã estreando essa camisa, em especial para o sócio Galo na Veia, todo de preto, joga contra o Red Bull Bragantino e pedindo para que quem for à Arena neste domingo 6h30 vá com qualquer modelo de camisa toda preta.
É o blackout do Galo na Arena MRV para voltar a vencer depois de 3 derrotas seguidas no Brasileirão. Ah, tá rolando essa campanha, então todo mundo de preto? Todo mundo de preto amanhã. Então quem não tiver a camisa do Atlético pode ir com uma blusa preta também, faz parte da festa. Mas tem muita blusa social aí, aquelas casuais, né? O pessoal pode comprar baratinho de hoje para amanhã, dá tempo ainda. A camisa do Atlético? Começando o mês agora, ué. Casual? É. É barato? Mais ou menos. Depende de onde aperta o calo de cada um, né, garoto? Verdade. Assista até o final, deixa o like no vídeo, meu amigo. Curte o vídeo, dá essa moral, tamo junto, inscreva-se no canal. E é interessante que os dois times vivem situações opostas na Copa do Brasil, né? O Galo carrega uma grande vantagem no seu confronto diante do Flamengo e o Bragantino uma grande desvantagem contra o Botafogo, que é o rival do Cruzeiro. Perdeu por 2-0 no Newton Santos. Bragantino que amanhã não tem o John, cara. Quer dizer, isso aí é uma perda considerável, que é o melhor jogador do time, disparado, tá? E isso eu considero uma tranquilidade pro Atlético. Agora, eu acho que o Galo não pode esquecer o Brasileirão. Tem o exemplo do que aconteceu no ano passado, mas de toda forma, esse jogo contra o Flamengo de quarta-feira vale demais. E o Atlético, ele não tem um elenco recheado como o Flamengo. Flamengo que terá força máxima contra o Ceará. Volta Arrascaeta, volta Jorginho. O Flamengo tá priorizando e muito o Campeonato Brasileiro, que ele não ganha desde 2020. Então eu acho que o Atlético precisa se preparar para fisicamente estar no mesmo nível do Flamengo na quarta-feira. Então se o Cuca tiver que reservar alguém, poupar alguém, tirar alguém desse confronto contra o Bragantino, eu acho que todo mundo vai entender. Porque quarta vale e vale demais, Thiago. O John é metade do time, né? O cara cerebral ali é o jogador que, além de armador, atua às vezes como ponta de lança. E o Bragantino tá sofrendo justamente o que o Atlético sofreu há um tempo atrás. É o fato de não ter tantas peças de reposição. E aí, quando você perde os titulares, o time oscila. O que acontece agora com o Bragantino. E o seguinte, voltando aqui só no Jonathan Zobina, a América tem o Flotone, mas antes você passou pelo América, pelo Corinthians. Jogou 12 jogos pelo América. É uma situação que o Atlético pode explorar, esse momento do Bragantino, que vem de derrota na Copa do Brasil, que passa por uma instabilidade no Campeonato Brasileiro, para o Atlético subir na classificação, né? É provável, não vou cravar, mas é provável que o Alexander esteja vindo para fazer a função de primeiro volante junto com o Alan Franco. Alan Franco de primeiro, Alexander de segundo. Na ausência do Alan Franco, na visão da diretoria, tem o Fausto Vera, que está aqui ainda, e o Alexander pode fazer a função de 5. Aí tem o Gabriel Menino, tem outras opções. Isso, galera, não é a minha opinião. É a informação que eu estou passando para vocês em relação à diretoria. Então, mostra para vocês que, a princípio, o Galo vai parar por aí, nessa posição. A não ser que apareça uma grande oportunidade de mercado, um jogador por empréstimo, alguma coisa assim. Pelo contrário, a princípio, não vou cravar, a tendência é que o Galo pare por aí e traga apenas o Reinier, fechando os detalhes finais que faltam fechar com o Real Madrid, o jogador aguardado ainda essa semana. Tem que fechar os detalhes, tá? Então, muita calma também com o Reinier. Tá avançado? Tá avançado, mas tem que fechar os detalhes de porcentagem. Então é isso. A tendência é que venha só o Alexander mesmo e pare por aí, negociação com Portilha. Há quem diga dentro do Galo que essa negociação caiu antes de fechar 100% com o Alexander. Na hora que eles viram que eles iriam fechar com o Alexander, caiu a negociação com Portilha. Então, esse papo do presidente do Tadieres falando que quinta-feira é o dia D, depois quarta-feira é o dia D, depois quinta-feira é o dia D. Esse papo, na visão de algumas pessoas com as quais eu conversei no Galo, foi uma pressão do presidente do Tadieres jogando na mídia, fazendo pressão, entendeu? Então, galera, não adianta a gente só apurar de um lado e ficar trazendo a notícia só de um lado. É muito importante a gente apurar todos os lados, e foi o que eu fiz. Eu trouxe a versão do presidente, que eu tenho que trazer a notícia. Se ele tá blefando, se ele tá fazendo pressão, aí o problema é com ele, mas eu tenho que trazer o que ele falou comigo. Trouxe para vocês. Ontem eu trouxe para vocês, de forma exclusiva, a versão da parte do Galo, que havia encerrado as negociações. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos, nem deixar aquele like para ajudar o canal. Peço aqui também, quem não é inscrito, que se inscreva no canal e ative as notificações, para toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, vocês não ficar por fora de tudo que nós passamos aqui do Galo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal!